Oi pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre esse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu amei esse livro, não é um livro para ler uma vez só, é um livro para você ter ali na cabeceira da cama e ler várias vezes. Hoje eu vou falar sobre a quarta lei, que é a lei do mínimo esforço. E essa lei, ela é baseada na natureza, ela é baseada na não resistência. As coisas na natureza acontecem sem resistência. A árvore, ela apenas cresce. Ela não tem uma pressão para crescer rápido, ela não precisa crescer mais rápido que a árvore ao lado, ela apenas cresce. Os pássaros, eles aprendem a voar e simplesmente voam, sabe? Sem resistência. A grama, a mesma coisa, ela simplesmente cresce sem uma necessidade de crescer rápido demais ou crescer mais demorado, ela simplesmente cresce. E essa lei, ela tem 3 princípios. O primeiro é a aceitação, o segundo é responsabilidade e o terceiro é indefensibilidade. Eu tive que treinar para falar essa palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre os 3 princípios, começando pela aceitação. Gente, a aceitação não é fácil, tá? É treino, né? É a mesma coisa de olhar o lado positivo de tudo. É treino, porque a gente está acostumado sempre a olhar para o negativo. A aceitação é a mesma coisa. A gente está acostumado a não aceitar o que acontece com a gente, principalmente quando é coisa ruim. E a aceitação, ela diminui o sofrimento, sabe? Em alguns casos, eu diria que ela até elimina totalmente o sofrimento. Quando você aceita uma situação, quando você aceita uma circunstância, você tá pronto para dar o próximo passo, sabe? Você não consegue dar o próximo passo rumo à mudança sem aceitar primeiro o que você está vivendo. Então, por exemplo, você perdeu o emprego. Não é uma situação fácil. Mas se você ficar remoendo isso por dias, por semana, vai se tornar mais difícil, você vai prolongar um sofrimento. A aceitação é diminuir o sofrimento. Então, por exemplo, você perdeu o emprego. No primeiro dia é difícil, você sofre, mas no segundo você aceita, bom, é isso que aconteceu. Quando você aceita, você está pronto para dar o próximo passo. O que eu posso fazer? Bom, eu posso mandar currículo para outras empresas, eu posso pensar em abrir um negócio, eu posso... Entende? Você começa a ver possibilidades que você não via antes. Ou então você descobre que está doente. É difícil, mas enquanto você não aceita, você não consegue dar o próximo passo, né? Não adianta ficar em cima de uma cama chorando e reclamando e falando quanto você é um coitadinho por estar doente. Você aceita, bom, estou doente. Qual é o próximo passo? Quais os tratamentos estão disponíveis? Tem algum tratamento experimental? Tem alguma coisa que eu possa fazer diferente? Entende? Você começa a se movimentar e começa a enxergar que existem outras possibilidades, mas sem antes aceitar, isso não é possível. O segundo princípio é a responsabilidade. Gente, ser responsável é diferente de ser culpado, né? Nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Eu já falei isso em outros vídeos. Por quê? Porque de alguma maneira, algumas maneiras que a gente ainda desconhece, nós atraímos todas as situações para a nossa vida. Muitas vezes de forma inconsciente, porque ninguém quer atrair uma traição, ninguém quer atrair uma doença, ninguém quer atrair um desemprego. Mas sim, de alguma maneira, nós atraímos tudo o que acontece na nossa vida. Então, nós somos responsáveis. E entender isso, sabe? Quando você entende isso, cai uma ficha muito legal, porque se você é responsável, isso significa que você pode mudar a situação, sabe? Então, se você é responsável pela perda do seu emprego, você também pode ser responsável por conseguir um emprego melhor, sabe? Se você é responsável pela doença que te acometeu, você também é responsável pela cura que vai chegar em breve. E isso, quando a gente tem esse entendimento, é muito bacana. E o terceiro princípio, que é o princípio da indefensibilidade. Gente, entender esse princípio é libertador. Eu já pratico isso há bastante tempo e eu nem sabia que esse era o nome. Mas quando eu li isso no livro, eu falei, isso é muito legal. Porque, assim, é a não necessidade de você se defender o tempo inteiro, sabe? É claro que isso é difícil. Por quê? Porque o nosso ego quer estar certo sempre, né? Então é difícil, não é fácil. E assim, nós, como seres humanos, né? A tendência é a gente querer estar certo. É a gente querer defender os nossos ideais, os nossos pontos de vista, né? Querer que a nossa opinião seja sempre a certa. Então, no começo, é um pouco difícil praticar.
mais os benefícios que você começa a ver. Quando você começa a praticar, você percebe que vale a pena. Para mim, o principal benefício desse princípio é a paz interior. Gente, isso não tem preço que paga. Quando você não sente mais a necessidade de defender seus pontos de vista e defender a sua opinião e querer estar certo, isso te traz uma paz interior muito grande, porque não importa o que o outro fale, tá tudo bem, sabe? Você entra numa discussão, tem várias pessoas conversando e vários pontos de vista diferentes e você não sente a necessidade de estar certo, sabe? Você pode dar a sua opinião e as pessoas falam o que quiser e tá tudo bem, sabe? E no começo não é fácil viver dessa maneira, porque o nosso ego quer estar sempre certo, né? Mas aí você começa a pôr na balança, sabe? Ter paz ou ter razão? Gente, ter paz, na minha opinião, é muito melhor do que ter razão. Então, eu não perco mais tempo em discussões babacas, sabe? Eu não perco tempo querendo provar para o outro que eu tô certa e que o que eu falo é o certo. Não, eu simplesmente vivo minha vida e o outro ele pode pensar o que ele quiser, porque ele é livre para pensar o que quiser. E, gente, isso é tão libertador porque você tira um peso das suas costas. Gente, e viver dessa maneira, querendo provar o tempo todo que você tá certo, querendo provar o tempo todo que as suas teorias são as melhores, é chato, sabe? É cansativo. Você se desgasta, você desgasta a sua energia, sabe? Pega essa energia que você tá perdendo e canaliza para outra coisa. Ou, por exemplo, o fulano está falando mal de mim. É verdade o que o fulano tá falando? Se não for, por que você tá preocupado? Por que você quer se defender? Entende? Gente, é muito bom viver dessa maneira, porque aí você não se preocupa mais com bobagem, sabe? Você não se desgasta mais com coisa besta, com coisa que não vai te trazer benefícios. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se vocês tiverem interesse em saber sobre as outras leis desse livro, deixa aí nos comentários que talvez eu faça outros vídeos falando sobre as outras leis. E se você gostou, compartilha aí com seus amigos, com seus familiares. E até o próximo vídeo.